Geraldo, a palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido amigo, de coração a oportunidade, o convite. Gostaria de parabenizar a equipe, Casa Humberto de Campos, por este encontro, o primeiro encontro, em homenagem a esse literato brasileiro, maranhense, que escreveu em vida, enquanto encarnado, porque continua em vida mais vivo do que nunca, né, no plano espiritual, mas enquanto encarnado aqui escreveu 40 obras, obras muito boas da literatura brasileira, reconhecidas pelos estudiosos, numa facilidade de escrita maravilhosa, numa leitura prazerosa, né, como realmente de quem sabe escrever. E depois de desencarnado, ele já escreveu 15 livros, boa parte deles editados pela Federação Espírita Brasileira. Agora nós estamos até editando alguns em parceria com o CEL, que é o Centro Espírita União de São Paulo, que tinha alguns títulos, né, de Humberto de Campos na psicografia do apóstolo do bem, Francisco Cândido Xavier, a quem a gente deve agradecer muito realmente pela assistência, pelo carinho, pela proteção, pelo trabalho, que é um legado espiritual que ele nos concedeu. E o trabalho de Humberto de Campos é muito importante. Hoje comemora-se, não é mais um aniversário de nascimento, que a gente acaba fazendo as homenagens, né? 134 anos, porque realmente foi no dia 25/10/1886 que ele nasceu. Então nós estamos no ano fechado aí, né? 134 anos. E a contribuição desse espírito é valiosa, porque ele traz para nós como se fosse uma espécie de repórter, né, do outro mundo, trazendo as reportagens, as entrevistas. Humberto Campos entrevista várias personalidades e traz coisas assim muito curiosas. E no início da sua manifestação pelo Chico Xavier, ele traz muitas características da sua própria escrita, até como, digamos assim, atestar a autenticidade, né? De fato, é aquele espírito e tudo, e, evidentemente, ele não perde essa característica, mas ele vai também adotando uma redação que seja mais nesse sentido, de voltar-se para o indivíduo, no espírito da religiosidade, na busca, né, do autoconhecimento, uma coisa muito profunda. E nos deixa aí um legado maravilhoso, como esta obra que a gente vai comentar hoje, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, que é um clássico também, né, da literatura evangélica, que vem nos trazer as personagens do Evangelho, aqueles que conviveram com Jesus, e sempre traz assim uma lição, um aprendizado para facilitar o nosso entendimento e vermos como os nossos irmãos também tinham o seu dia a dia, suas dificuldades naturais, né? E uma série de livros que são tomados à conta de contos e crônicas, que era o estilo bem assim desse literato maranhense, que também viveu em Parnaíba, no Piauí, onde tem um cajuzeiro. Hoje foi feita até uma homenagem a ele, e eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive no Instagram, a gente postou uma foto, não foi hoje, mas foi há algum tempo, comendo um caju realmente, que ele plantou a semente do cajuzeiro, e hoje o cajuzeiro lá é enorme, não sei se vocês já viram, é até um ponto turístico, em Parnaíba, no estado do Piauí, né? Ele é maranhense, ele no estado vizinho. Então, esse trabalho maravilhoso, em que traz para nós várias informações importantes acerca da realidade espiritual, e, sobretudo, tocando, né, na nossa intimidade, nos despertando para a nossa renovação. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, já estou visualizando aqui, né, pelo Facebook, não, aqui eu vejo é do YouTube, né? Facebook, o nosso amigo da produção vai colocar para nós, o que for, quando houver uma participação, pode ficar à vontade. Eu já estou visualizando aqui do YouTube os comentários de vocês. Fiquem à vontade. Qualquer pergunta também, a nossa produção aí já está pedindo para vocês fazerem. Se a gente souber responder, nós vamos dialogando. E vocês vão participando também, porque a internet é isso, é interatividade, né? E como é um encontro, o encontro é para a gente conversar. Aqui a gente não vai falar sozinho, não. E eu queria, assim, dizer que eu aprendi com um amigo, e eu gosto sempre de repetir, que amar não significa necessariamente estar perto, mas significa estar dentro.
Então, nós estamos dentro do coração de cada um de vocês. Espero assim seja, porque vocês estão no meu coração, com todo o amor mesmo. E a gente se sente assim com aquele abraço virtual, né? Juntos, unidos, reunidos, embora cada um no seu, né, devido ambiente, tudo, mas nós temos esses laços do sentimento, da afinidade que nos aproximam. E agora a Casa Humberto de Campos também já abrindo as portas com todos os protocolos de segurança, conforme, né, o presidente anunciou, coordenador das atividades, nesse sentido de seguir realmente gradativamente a gente vai retomando, embora a gente saiba que doravante jamais será como dantes, né? A gente aproveita esses recursos também da internet para a gente poder fazer um trabalho assim interessante. Eu queria ver aqui, projetar, se for possível, algumas imagens, ótima. A nossa produção em nota 10 já trouxe, aqui não sei se vocês visualizam, dá para ver todos bem, né? Aqui essa capa, uma apresentação do nosso, como se fosse o nosso mapa mundi, a Terra, na verdade, mas abraçada pelo Brasil, né? Aí as cores verdes e amarelas lindas do nosso Brasil, né? Com o azul também e o branco, enfim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esta é uma obra valiosa, porque apresenta a missão espiritual do Brasil. Assim como outros países têm as suas particulares missões, nesta obra a gente vê a revelação do espírito Humberto de Campos, trazendo nas pesquisas que ele faz, nas tradições da história do nosso país, antes até da sua própria Constituição, e ele vai explicar isso ao longo da obra, toda a Constituição que se deu, a participação de cada povo, para que hoje nós pudéssemos ter o que nós temos no Brasil. Quando a gente fala isso, tem muitas dúvidas, né? Surgem muitos questionamentos. Então, vocês fiquem à vontade aí para perguntarem, o que a gente puder dialogar, nós vamos fazer, tá certo? Então, a gente vê essa imagem muito bonita, e como eu vou fazer uma transição aqui de slides, né? Então, eu vou permitir nesse momento não falar, porque senão vai interferir no som. Nós temos, né, a capa do livro, que atualmente é veiculada, né, é distribuída, é disponibilizada ao público. É uma espécie de bandeira do Brasil revestida assim, né, com essa elegância. E tem a identificação. Esse é um livro psicografado por Francisco Xavier, o autor espiritual é Humberto de Campos, e a primeira edição a gente vai mostrar daqui a pouco, porque aqui nós estamos mostrando a edição que é de número 34, numa impressão de número 12, que é de 2018, tem 206 páginas. Hoje nós já estamos numa impressão um pouco mais avançada, 13ª, 14ª, por aí, que é um livro que ele veicula muito, há muito interesse nesse livro. Ainda bem, né, porque desperta curiosidade, as pessoas querem saber, afinal de contas, qual é a missão espiritual do Brasil, não é? Eu queria trazer para vocês aqui uma curiosidade. Olha só, essa imagem linda, maravilhosa, mostrando as primeiras capas dos livros. Talvez eu esteja mostrando isso aqui e alguns de nós aqui acompanhando, queridos amigos e irmãos, podem estar vendo isso aqui pela primeira vez. Pode ser que nunca vocês tenham visto exatamente essa abordagem sendo trazida, não é? Veja, nós temos a primeira capa mesmo, que é aquela edição da primeira edição de 1938. Então, o livro ele foi publicado em 1938. Nós não tínhamos entrado ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Que ela vai ali de 39 a 45. Então, 1938. O livro A Caminho da Luz, que conta a história da civilização terrena, é de 1939, um ano depois desse Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? E a gente tem aqui também, na primeira edição, né, a gente tem uma segunda capa. Aí dá para ver as capas mais ou menos sendo trabalhadas. Aí a gente mostra ali uma segunda capa, né, que é de 54. Aí nós temos a nona edição, que é de 1972. Eu me lembro dessa edição, inclusive,
na minha adolescência, da infância para a adolescência, no interior de São Paulo, quando a gente participava das mocidades, né, do movimento, das chamadas mocidades espíritas, da juventude espírita, e a gente, nos eventos, fazia as feiras de livros, aí a gente adquiria os livros e era comum, assim, as pessoas assinarem, né, para a gente ter a recordação. E eu me lembro que um dos livros que, à época, a gente adquiriu foi com essa capa aí de 72. Depois nós tivemos uma edição comemorativa, lá no ano de 2000, né, foi essa edição comemorativa, a 25ª, né, pelo que eu estou enxergando aqui, e ali a gente mostra uma outra capa, que é da edição 33ª, que é de 2008, ali mostra, não é isso? Eu vou só conferir aqui que eu vejo melhor. Exatamente, a 33ª edição em 2008. São curiosidades que nós estamos vendo aí, que a gente chamou de evolução das capas, né? Até chegar à capa atual, que é essa que nós estamos mostrando aí. E vocês estão vendo que é a 34ª edição, né? Aqui a gente mostra 2018, mas em 2020 também ela está nesse mesmo sentido. Então, uma curiosidade para a gente conhecer um pouquinho, né, desse trabalho editorial. Aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês, para que não consiga enxergar mesmo, porque aqui é o quê? É um quadro de edição que mostra, né, assim, a edição que é a impressão e o ano, a tiragem e o formato. São curiosidades, isso tudo nós temos no arquivo, né? A gente mostra aqui, não dá para ler, né? Realmente só se for um médium vidente para conseguir enxergar isso. Mas são documentos que nós temos com registro de toda a evolução dessas tiragens, dos livros que são preparados, né? E aqui a gente só destaca uma tiragem aqui que está basicamente em 350 mil exemplares desta obra, né? Praticamente isso. Eu queria trazer algumas curiosidades históricas para que a gente pudesse ter um pouquinho de informação sobre isso que nos desperta a curiosidade. Veja, em 9 de março de 1920, na sede da FEB, isso está registrado em informador de 1º de abril de 1920, o Espírito de Verdade, através do médium Albino Teixeira, ele dá uma comovente mensagem, ele se refere ao papel espiritual do Brasil como pátria do Evangelho. Veja, isso em 1920. O livro foi publicado em 38, 18 anos depois, né? E aí tem esse trecho, não é? Que vocês estão visualizando aí, a árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo a esperança de que em breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda a parte, dando frutos sazonados de amor e de perdão. Veja que coisa interessante aqui, é uma referência desse transplante, não é? Da árvore do Evangelho, então de Jesus, para o rincão de Santa Cruz, ou seja, para as terras brasileiras. E aí nós temos também curiosidades históricas, que foi publicada em Reformador em 12 capítulos, parte desse livro. Antes de ser publicado propriamente no livro, né, em 1938, foi publicado ali. O primeiro capítulo do Brasil, Coração do Mundo, então, foi publicado em Reformador, 1º de novembro de 37, com o título Coração do Mundo. Aí o 10º capítulo, né, o 12º capítulo, foi sair em julho de 38. Depois a obra foi publicada, então, como livro. Em 9 de julho de 38, o jornalista Silvio Roberto, na sua coluna Assuntos Psíquicos, do Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, desse estado maravilhoso, publicava a primeira mensagem do Espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico, seguida de várias outras que seriam fechadas em livro no agosto daquele mesmo ano, com o título de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o livro que a gente conhece, né? Então, antecedia a publicação. Oi. Desculpa a interrupção. Como estamos falando de interatividade e tecnologia, os amigos no YouTube e no Facebook estão pedindo ou sugerindo que você, no PowerPoint, coloque no modo apresentação, porque é uma opção também para ampliar o que você está vendo no PowerPoint, e aí o teu é um pouco maior. Parece que tem de um caderninho aberto, PowerPoint. Eu vou só interromper, então, aqui ao compartilhar, que eu acho que eu tenho que abrir ele lá e depois voltar aqui. Confere? Acho que é assim, só um momentinho, então. Vamos aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu só pegar o arquivo.
Agora eu vou voltar aqui para a gente compartilhar novamente. Muito bem, agradeço aí o toque de vocês para poder ler maior, né? Porque eu estou navegando aqui para poder enxergar. Vamos ver aqui, então, se a gente vai conseguir ver maior agora. Vou navegar aqui. Tá dando para ver maior? Melhorou? Melhorou, né, gente? Ok. Melhorou ou não? Tá ótimo, melhorou. Obrigado. Então tá bem. Ok. Então a gente vê aqui que nós vimos as capas, na evolução das capas. Aqui a edição atual, que é a 34ª, né, que já está aí no ano de 2020, na verdade, já na 13ª ou 14ª impressão. Isso é bem dinâmico. Aqui aquela informação que continua só para médium vidente mesmo, mas é em torno de 350 mil exemplares que a gente tem nesta obra veiculada. E aqui sim a mensagem, não é? Que a gente estava ali. Talvez o label que está ali embaixo, né, possa tomar um pouquinho da visualização, porque a gente botou ele na abrangência, né? Colocou ele aqui mais para visualização geral. E aqui também é o que a gente já mostrou na publicação, né, no Antes em Reformador, e o que nós estávamos comentando agora, não é? Que houve essa publicação pelo jornalista Silvio Abreu, primeira mensagem, não é? E ele fazia, antes da publicação da mensagem, uma espécie de comentário, né? Fazia um resumo ali, apresentando um comentário. E ele traz essa informação que vocês vão vendo aí. Agora vocês devem estar vendo um pouquinho maior, não é? Então ele traz para nós que este surpreendente livro vem esclarecer as origens remotas da formação da pátria humana no prefácio, ditado em 37, né? Entre 37 e 38, veja, foi ali praticamente um ano, talvez menos de um ano, a Francisco Xavier analisa fatos da história do Brasil, esse é o objeto do livro. Ele analisa fatos da história do Brasil, objetivando demonstrar a missão evangelizadora da nação. Então, o objetivo da obra é demonstrar a missão evangelizadora da nação, que é o Brasil, e o acompanhamento feito por Jesus no seu processo evolutivo. Jesus está acompanhando todo o processo evolutivo da Terra e, naturalmente, do Brasil. A partir de impressionantes dados colhidos no plano espiritual, veja, Humberto de Campos colhe informações no plano espiritual, tece comentários sobre a escravidão, os movimentos nativistas, a independência, a guerra do Paraguai, o espiritismo e o movimento espírita no Brasil, dentre vários outros assuntos. Então, explica a missão da pátria brasileira como coração espiritual da terra. Brasil, a pátria brasileira, é o coração espiritual da terra, evidenciada pela espontânea e enorme acolhida que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec teve aqui no nosso país, que nos concita exatamente a nós trabalharmos a mensagem de Jesus a fim de irradiar à humanidade a paz e a fraternidade. Veja que é um compromisso, que é uma programação, é um planejamento espiritual. Isso não significa dizer aqui, meus amigos, que o espiritismo, o Brasil seja superior a outros países. Cada um tem a sua missão específica, não é? E o nosso Brasil tem essa missão evangelizadora, não só com relação à pátria brasileira, mas de levar o evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mundo afora, planeta Terra afora, para os países que puderem acolher. Então, é uma missão muito interessante. E a gente vê aqui a transferência da árvore, né, do evangelho, que está em Mateus 21, 43, quando diz assim: portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então, este versículo, em outras versões da Bíblia, tem outros tipos de redação, aí, inclusive com a versão atualizada de Almeida, não é? Então, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Aqui uma pequena variação, sem a gente fazer qualquer crítica a qualquer outra nação, mas estamos trazendo aqui
a revelação espiritual que existe quanto à missão do nosso Brasil. E aí a gente fica assim, se perguntando sobre essa questão da visão de futuro, não é? Porque há alguns questionamentos, não é, Paula e Marcelo, Jucimara, Isabel, Liara, algumas pessoas que eu estou vendo aqui os nomes, alguns questionamentos sobre, mas afinal de contas, Campeche, né, como é que a gente pode projetar esse entendimento do trabalho que Humberto de Campos fez com relação ao Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho? Não parece aquilo uma fantasia? Não sei se vocês já ouviram falar isso, ou se alguém já pensou isso, mas ali parece assim uma coisa tão ilusória, né? Será que Humberto de Campos se enganou? Meus amigos queridos, ali está estabelecido um planejamento espiritual, cujo cumprimento depende de cada um de nós. E veja que ele avança até a Primeira República, depois ele não avança mais. Na verdade, ele vai até quando acaba o Império ali, quando vai adentrar, né, na questão da República, ele se permite não avançar muito, porque já estava muito próximo ali, 1938, né, estava naquela Primeira República, então teve todo o cuidado ético também, não é, essas questões, e falou do passado, não é, trazendo toda essa questão. Por que, né, a Paula está perguntando, o Brasil é a pátria do Evangelho? Exatamente porque a árvore do Evangelho de Jesus foi transplantada para o nosso país, que tem esse compromisso. E ele delegou isso diretamente a Ismael, que a gente vai ver aqui um pouco ainda sobre essas questões tão interessantes. É uma responsabilidade, Paula, que existe. Não é uma questão de ser melhor, não é, do que outros, mas é uma tarefa, uma missão que o Brasil tem. Assim como você tem outros países que têm, às vezes, missão mais no aspecto científico, outros mais no econômico, nosso povo, né, nós temos esse compromisso de trabalhar a evangelização, de espargir, por conta da própria característica do povo, Paula. Né? O povo brasileiro, nós temos uma abertura maior, nós temos uma facilidade maior, por exemplo, até mesmo em nos misturar. A própria Constituição, né, do nosso país se deu em torno da miscigenação. Ah, Campete, quer dizer que nós somos assim puritanos ou não, nós somos evoluídos, nós somos fraternos, solidários. Temos muito que melhorar, ainda há preconceito, há racismo, né, uma série de coisas que a gente tem que melhorar. Mas, com certeza, quando se compara as características de personalidade, de comportamento atitudinal, né, do povo brasileiro, você sente de fato um acolhimento, um fervor, uma emoção, aquela coisa latina que a gente quer abraçar, quer tocar, é sensorial, né? Povos, por exemplo, da Europa são mais, devido à própria cultura, são mais, assim, digamos, mais distantes. Eles não permitem aquela aproximação como nós aqui. A gente é muito dado, muito oferecido, aquela coisa toda. E isso facilita essa interação. E, evidentemente, Jesus, avaliando os perfis, né, dos povos e dos países, aí, delegou a Ismael essa função de ser como se uma espécie de um sociólogo, porque se Jesus está no leme da embarcação terrena, Ismael está no leme da embarcação brasileira. Ele é esse espírito governador do nosso Brasil, como Jesus é o governador da terra. Então, trazendo aqui um pouquinho a questão de visão de futuro, não é? Aqui a gente vê o que se pretende ser. Isso é a visão de futuro. Incorpora os interesses e descreve o quadro futuro que se deseja atingir. Já vou explicar por que nós estamos colocando isso. Identifica as aspirações, criando um clima de envolvimento e comprometimento. Isso é visão de futuro. Né? O que nós pretendemos? Aí a gente vai tendo aquele, opa, diante do que nós pretendemos, a gente vai se envolvendo, vai se comprometendo. Permite entender com clareza o que é preciso mudar para que a visão seja concretizada. Isso é visão de futuro, também você vai ao longo do próprio tempo avaliando, reavaliando, alterando o que é necessário, mudando ali diante da necessidade de você chegar a concretizar aquela visão que é exatamente o que se pretende ser, o que se pretende atingir. É uma visão compartilhada, une e impulsiona as pessoas para buscar seus objetivos, apesar de todas as dificuldades. Por isso que é importante compartilhar essa visão de futuro. O que se espera do Brasil? O que se espera do planeta Terra? Né?
a visão de futuro. O planeta Terra se espera um mundo de regeneração, não é isso? Para o Brasil, espera-se que, de fato, ele cumpra esse papel de ser o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, não é? E aí a gente tem, não é, que é aqui um trecho que quando, por exemplo, uma pessoa que se envolve no trabalho, ela acaba participando, ela é ativamente um agente de mudança. E isso faz toda a diferença. Então nós temos aqui nesta prospecção aqui, vocês estão vendo bem aí, né? Que eu estou navegando aqui a colar. Se qualquer dificuldade, o nosso amigo chama aí, tá bem? Eu estou aqui colocando. Beleza. Então vejamos aqui. Nós temos nessa imagem muito interessante, porque nós temos a visão de futuro da Terra, do Brasil, da própria FEB, Federação Espírita Brasileira, porque está inserida no livro, não é? Na sua missão espiritual também, e a missão, digamos, a visão de futuro do espírita. Se nós formos navegar aqui a visão de futuro, né, da Terra, olha que imagem mais linda. É uma imagem simbólica, mas é o Cristo de Deus, o co-criador do planeta Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos, co-criador da Terra com Deus, esse espírito puro, que já era puro naquela época, ele foi que recebeu diretamente de Deus a missão de ser o guia e modelo da humanidade terrena. O guia é aquele que vai, né, acompanhar todo o processo evolutivo, que merece ser seguido, e o modelo porque vai nos servir de inspiração. E a visão de futuro com relação à Terra, qual é? É se tornar uma morada de regeneração. É exatamente essa transição que nós estamos fazendo. E que todos os países, de certa maneira, vão colaborando, cada um dentro da sua missão específica. Então, a morada de regeneração, nós todos estamos caminhando para essa morada de regeneração. Estamos em plena transição planetária, isso é muito veiculado, muito falado, não é? E nesse momento de transição, porque estamos em trânsito, em mudança, é natural que a gente saia da zona de conforto, porque muitas coisas acontecem. E no momento da transição, é o que a gente vai ver aí, como aqui diz, né? A Gênese no capítulo 18. São chegados os tempos, e sinais dos tempos no item 9. A humanidade terrestre, tendo chegado a esse crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho da sua transformação. Veja, a Gênese foi publicada em 1868. Confere, 1868. Se ele fala quase um século, você recua lá para quase 1768. Na verdade, essa transição, amigos, que nós estamos passando, né, do planeta de expiação e prós para um planeta de regeneração, já está acontecendo basicamente há 300 anos. Então, não é uma coisa, né, quase 300 anos, porque não é uma coisa assim que acontece rapidamente do dia para a noite, nem da noite para o dia. É uma longa caminhada aí. E a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, que é uma espécie de apresentação, um prefácio assinado pelos próprios espíritos, né, que o ditaram. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Aí a gente vê aqui exatamente qual é o objetivo, né? Tá tudo bem, querido? Está acompanhando bem? Estou acompanhando bem. Eu tenho uma pergunta da Norma Oliveira, lá no canal do YouTube do Acas, que até em cima do que você falou, né, os objetivos, ela pergunta, caso o Brasil não atinja melhores desempenhos na divulgação do Evangelho, né, no viver esse Evangelho, essa missão poderá ser transportada? Poderá acontecer. Uhum. Veja bem, assim como, por exemplo, né, a missão de codificar o Espiritismo coube a Kardec, mas caso Kardec não a cumprisse por uma razão ou outra, já tinha, inclusive, pelo menos alguém que queria desenvolver o trabalho, substituir Kardec. E há registros de que essa pessoa seria Leon Denis. Mas Allan Kardec cumpriu integralmente seu papel, não precisou do substituto. A gente espera que o Brasil também cumpra. É que às vezes nós vimos assim uma realidade muito recortada, não é? Muito assim no momento. É preciso enxergar um antes e enxergar um depois. O Brasil é um país muito novo, nós temos 500 anos. Comparado, né, ao mundo antigo, nós somos crianças praticamente.
tá certo? Então, também a gente tem que entender esse processo todo, que ele leva tempo, é um programa, um planejamento que vai sendo executado ao longo do tempo, tá certo? De qualquer maneira, apesar de todos os obstáculos, ainda de violência, de criminalidade, de dificuldades que nós temos, no nosso entendimento, o Brasil está cumprindo o papel dele. Vocês querem ver uma coisa curiosa? Como o coração do mundo, o celeiro do mundo. É impressionante a produção de grãos. Não sei se vocês acompanham, né? O agro, assim, bate recordes todos os anos. Né? Uma coisa impressionante. E o Brasil produzindo, ele é o maior aí, ou em primeiro lugar, segundo lugar, em vários tipos de grãos. É uma coisa impressionante. É esse celeiro do mundo. Realmente o Brasil é algo impressionante, não é? Até brinca aqui no Brasil, tudo que se planta dá, não é? Dizia isso há um certo tempo. E é uma coisa impressionante. Então, claro que se nós, por uma razão ou outra, não cumprirmos, né, a nossa assim, tarefa, assim como com relação ao próprio Espiritismo, você vê, né, o nasceu na França, né, a codificação foi realizada na capital europeia, que era, né, o símbolo das luzes, do desenvolvimento da filosofia da ciência, na França. Mas o desenvolvimento maior do Espiritismo foi se dar no Brasil. Tá certo? Então, aí tem toda uma questão, por isso esse transplante, né, da semente, tudo, da árvore, para esse trabalho. Agora, se nós não cumprirmos, realmente poderá sair das nossas mãos aqui, da nossa, digamos, né, não responsabilidade, porque a gente vai, de certa maneira, assumir uma corresponsabilidade por isso. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos condições, viu, meus amigos e irmãos, de fazer. Eu tenho muita esperança e as coisas estão muito melhores do que já estiveram. Nós estamos mesmo passo a passo. Okay? Qualquer pergunta aí, fiquem à vontade, a gente vai dialogando aqui. Então vejamos, olha, predita foi a transformação da humanidade, no momento em que se dará momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 1019, São Luís respondendo. É a última pergunta, quando pergunta se o reino de deuses, o reino do bem, será implantado na Terra. E a resposta é interessantíssima. Eu vou pedir para vocês lá buscarem, por favor. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Veja que coisa impressionante. Nós estamos vivendo um momento de crise. Quem vai dizer que não? Essa pandemia, por exemplo, é um convite, convocação, mais que um convite, uma convocação, para que a gente possa fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, reavaliarmos os nossos valores, da gente conseguir dar realmente interesse e atenção ao que de fato importa, né, respeitar o outro, saber que o outro existe, respeitar os seus direitos, se colocar no lugar do outro, processar a nossa reforma íntima e a gente ter resiliência, capacidade de adaptação com flexibilidade diante das mudanças que estão acontecendo. Tudo isso é uma convocação que o planeta Terra está recebendo de modo geral. E nós estamos envolvidos, evidentemente, porque fazemos parte desse planeta maravilhoso que é a nossa morada, que nos serve de habitat. Essa mãe Gaia. E aqui, então, qual seria a visão de futuro do Brasil? Veja, facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Isso Emmanuel coloca na própria apresentação do livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Humberto de Campos vai dizer que é manter a vanguarda na abençoada tarefa de espiritualização. Essa é a visão espiritual que se pretende, porque, veja, ao mesmo tempo que fala da missão espiritual, nós colocamos aqui a visão, porque é o que se pretende alcançar. Existe um programa, existe um planejamento. Não significa que a gente já cumpriu, significa que nós estamos a caminho de cumprir. Podemos estar atrasados, podemos não estar fazendo direito, tudo isso é questão da gente avaliar. Mas essa visão existe, ela foi projetada num planejamento espiritual. Veja que não é pouca coisa, meus irmãos, facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, por conta dessa missão, razão de existir nesse sentido da evangelização. E Humberto de Campos fala manter essa vanguarda, ou seja, estar à frente na abençoada tarefa de espiritualização, e aí envolve, inclusive, a própria humanidade. E aqui nós temos ainda essa expressão que está também no Brasil, no mundo, né? Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso
e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade. Aqui nós temos uma questão da fraternidade. Isso que o Brasil tem de colaborar para a fraternidade universal. Nós temos vários pontos aí que o Brasil, o povo brasileiro e o povo, a nação brasileira não significa o Estado necessariamente. O Estado, gente, ele é temporário. O Estado passa. O Estado, às vezes, é de uma gestão político-administrativa, não é? De um mandato, por exemplo, de presidente de sua equipe, mas que passa. Isso é aquele momento do Estado, mas o povo, né, a nação tem o compromisso. É claro que, evidentemente, isso vai sendo efetivado pela ação do próprio Estado, que às vezes pode acelerar alguns aspectos, né, talvez segurar outros e vice-versa, enfim, mas a gente não pode misturar a ponto de dizer, nossa, nós não estamos cumprindo porque a situação está assim o assado, não é o candidato em que eu votei, né, o partido X ou Y, isso não entra no mérito, porque está acima de tudo isso. Por isso que a gente tem que ir aperfeiçoando o entendimento e a nossa própria ação, para compreender isso de maneira mais ampla. É desafiador, né, meus amigos? Então vejamos aqui, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, não só as necessidades materiais, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Isso Emmanuel coloca lá no prefácio do Brasil Coração do Mundo, né, Pátria do Evangelho. Veja a responsabilidade, né? Não é só no aspecto material, mas é também no seu aspecto espiritual, a consolação pela fé raciocinada, o celeiro de claridades espirituais. E Humberto de Campos registra: o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. O país escreverá, está o verbo no futuro. Veja, a gente chega assim até, como diria uma tia minha, se arrepiar, né? Porque a gente se emociona ao falar disso. O Brasil tem essa visão de cumprir essa missão, vai escrever a sua epopeia, a sua própria trajetória de realizações morais em favor do mundo. E o nosso país já tem demonstrado isso. Nós abrigamos povos aí, não é, de outras nacionalidades, de uma forma fraterna e solidária, como nenhum outro país faz, com todo o respeito. Nós não estamos criticando país, nação nenhuma, não. Mas é que nós brasileiros somos assim. Como a gente recebe esses povos que estão, às vezes, com maior dificuldade, vizinhos nossos aqui, como recentemente aconteceu e continua acontecendo. É uma coisa assim impressionante. E isso até independe do próprio Estado, que é temporário. É mais sentido de nação, que é mais permanente, é de povo que tem a sua índole, tem aí todos os seus esforços, né? A Paula aqui está fazendo assim. Você mencionou que podemos estar atrasados nessa missão, mas devido ao egoísmo e o orgulho, podemos perder a oportunidade de sermos esse celeiro de claridades espirituais? Olha, Paula, nós podemos perder sim, mas ainda há tempo da gente não perder. Há tempo da gente conquistar e seguir com essa missão, porque ela está sendo cumprida. Aparece que está lenta, que está aquela coisa, só tem problema, tem dificuldade, não há solução, parece que Deus esqueceu do universo, Jesus esqueceu da terra, Ismael esqueceu do Brasil, mas não é nada disso. Nós temos a grande oportunidade de ver essa missão, que ela é a longo prazo, não estamos falando aqui de 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós estamos falando de centenas de anos, para o cumprimento de uma missão de extrema responsabilidade que afeta o orbe inteiro. Então, nós precisamos acreditar nisso e fazer por onde? Colaborar com a nossa parte. Sobretudo, se olha lá, né, a missão nossa, né, para escrever a epopeia aqui, né, de realizações morais em favor do mundo, nós estamos falando de realizações morais, a necessidade de nós termos, então, uma moral elevada. Nós estamos falando lá, Emmanuel fala de fraternidade, é necessário que a gente seja fraterno. Então, nós vamos fazer a nossa parte, viu, Paula? Porque aí nós vamos garantindo, de fato, o cumprimento dessa missão e o atingimento, na verdade, dessa visão. Então, veja, nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda, o Brasil está à frente. O material a empregar nesse serviço vem do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Veja, isso é um planejamento espiritual, não é uma coisa assim que é feita aqui na Terra. Isso é muito sério, é um planejamento realizado por várias equipes, né, presidido por Jesus, que faz a delegação, como é o caso de Ismael, né?
espírito que está aqui citado, e aqui tem um endereço, vocês não precisam copiar esse endereço, mas eu vou recomendar que vocês entrem realmente na internet e pesquisem assim, Biografia Espírito Ismael. Tá? Se quiserem colocar o nome Campete, não é o meu nome, não, é o do meu irmão, porque ele faz uma fala, que era um programa da FEB TV, e ele apresenta o espírito Ismael. É muito interessante, é curiosíssimo, assim, tem coisas que a gente nem sabia sequer desse espírito Ismael. E só uma curiosidade, para o nosso registro, Ismael, ele aparece pela primeira vez numa manifestação lá naqueles grupos anteriores à Federação Espírita Brasileira, em 1873. E aí ele já fala, e isso a gente está no livro, né? E está na mensagem, a gente está dando no livro chamado Estudando o Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangélica. Estamos finalizando essa publicação, que ela está com mais de 450 páginas, é um alentado estudo sobre isso, e que eu achei muito curioso, que a historiadora, que é doutora em História, ela, autora, né, uma das autoras, porque tem outra que é especialista em Linguística e tudo, aí ela disse assim que todas as informações que Humberto de Campos coloca estão sendo confirmadas nas pesquisas realizadas. Aliás, já foram, porque ela já concluiu a pesquisa. Pesquisas feitas em obras aqui, portuguesas, espanholas, aqui do século XX, do século XXI, obras atualíssimas, né? E confirmando esses fatos que Humberto de Campos coloca. Às vezes se faz uma crítica assim, mas Jesus, né, na dúvida, perguntou para Ismael, como se Jesus não tivesse conhecimento de tudo. É claro, ali, né, não é na dúvida, mas é assim, ele coloca de um jeito figurado, de um jeito como crônica. A gente precisa entender também a literatura, a licença poética do escritor, que é Humberto Campos, um literato maravilhoso. Às vezes o pessoal pega numa letra e fica fazendo um livro inteiro de polêmica, absolutamente desnecessário, e inclusive com uma pura perda de tempo, com todo o respeito. Não tem que pegar a essência, né? Tirar ali da letra o espírito, não é? Da palavra o seu sentido e do texto o seu contexto. É isso que o Espiritismo nos ensina. Então, eu recomendo vocês pesquisarem, por favor, né, na internet, pode buscar aí no Google, né, lança lá, Biografia Espírito Ismael, que vocês vão ver, vão encontrar isso aí, uma fala do Mano Carlos Campetti, muito interessante, explicando sobre Ismael, quem é e tudo, o trabalho que ele fez. E aqui a gente fala, né, nessa mensagem de Ismael, só para fechar o parênteses, 1873, quando ele se manifesta pela primeira vez, ele já coloca onde houver esse dístico, essa tríade, Deus, Cristo e caridade, ali eu estarei. Veja que coisa interessante. A bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Aqui, quando se fala Deus, Cristo e caridade, meus amigos, nós estamos falando das três revelações, não é? Pegando lá desde a revelação da justiça, que apresenta ainda um Deus um tanto quanto, né, que seja, não é tão vingativo não, mas já apresenta um Deus numa justiça que é o seguinte, você fez, você vai receber em troca, né, você, por exemplo, é a lei de Italião ali, você, né, tirou o braço de alguém, alguém vai tirar o seu braço, é mais ou menos uma justiça retributiva, ela já é justiça, antes lá no Código Hammurabi era uma coisa de doido, né, era uma desproporcional, aí depois vem o Cristo, né, para trazer esse Deus que é Pai, olha que maravilha, não é? Um Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia, e a caridade, que é a revelação que o Espiritismo nos traz, da verdade, da caridade, exatamente que fora da caridade, não há salvação, fora da prática do bem, não há felicidade. Por isso o Espiritismo está todo assentado no Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus está todo assentado na visão de Deus, não a visão antropomórfica humanizada, mas a visão do Deus como Pai. Daí a necessidade de a gente amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, não é? E a bandeira de Ismael traz todo esse significado que é muito importante. Eu vou, assim, sugerir para aqueles que tiverem, não é, o interesse, que eu não vou desenvolver aqui, mas isso existe também na internet. Nós fizemos há alguns anos esse trabalho numa palestra de 1 hora e meia, que a gente pode desenvolver, inclusive, o significado de tendas de Ismael. Humberto de Campos se refere a essas tendas, e a gente explica o que elas significam, inclusive com percepção espiritual, que nós mesmos tivemos em reuniões mediúnicas, enfim, e compartilhamos. Tinham coisas que realmente nem eu imaginava que fossem, e é coisa muito significativa. E são curiosas. Aí, né, quem tiver oportunidade pode acessar para ver ali e vai ter informações interessantes. Aí a gente vê, não é? Agora fala da Federação Espírita Brasileira,
qual é também, né, a missão ou a visão de futuro da FEB? Ser a tenda de trabalho espiritual de Ismael. Essa é a missão da Federação Espírita Brasileira, que está colocada ali no próprio livro. Certo? Bom, a Noélia pergunta o seguinte: o cumprimento da missão espiritual do Brasil, enquanto pátria do Evangelho, está somente sob a responsabilidade dos espíritas? Não. Ô, Noélia, ótima pergunta. Não está. Na verdade, está sob a responsabilidade de todo o povo brasileiro. Né? Porque Ismael, ele não escolhe se é espírita, se é católico, o que menos importa. Evidentemente, né, se utilizam do espiritismo por conta da visão que o espiritismo dá. É uma visão muito esclarecida, é a fé raciocinada. Então, Ismael utiliza a própria Federação Espírita Brasileira, com a sua bandeira de Deus, Cristo, Caridade, como um ponto, como se fosse assim, para espargir essa luz, envolvendo a todos. Todos nós, direto ou indiretamente, nós que somos espíritas, de casas espíritas, estamos vinculados à FEB. Querendo ou não, sabe, a gente, imaginando isso ou não, alguns críticos vão colocar que jamais, até o fato deles reagirem tanto, denota, inclusive, uma espécie de ligação pelo trabalho espiritual, porque quem trabalha no bem, faz alguma coisa no bem, está ligado a Deus, está ligado a Cristo, está ligado à caridade, não é? E as casas espíritas, de modo geral, são filiadas às federativas, que têm o seu próprio Conselho Federativo Nacional, representado pelas entidades federativas dos estados, que é um órgão da Federação Espírita Brasileira, faz a coordenação do movimento espírita no Brasil, assim como as federativas estaduais fazem seus respectivos estados, e o centro espírita é um ponto de luz na comunidade que está inserido. Mas esse trabalho, Noélia, é um trabalho de todos. Quanto trabalho do bem, onde houver o amor, onde houver a divulgação da verdade, ali está Ismael. Tá certo? Ele não vai estar elegendo pela religião de maneira alguma, muito mais pela religiosidade. Então, tem tanto trabalho bonito sendo realizado aí pelos nossos irmãos que a gente tem que tirar o chapéu realmente e entrar colaborando. É um somatório, né? Isso mesmo. Não há, assim, exclusão. Pelo contrário, está sempre procurando incluir, não é? Ok? Vocês fiquem à vontade para as perguntas, e o assunto é longo, mas a gente vai adiantar aqui para poder encerrar. Ter na caridade pura a âncora da sua obra. Essa é a visão de futuro da Federação Espírita Brasileira. Manter a união solidária das instituições espíritas do Brasil para a grande tarefa da educação dos espíritos dentro do amor e da humanidade. E essa visão de futuro também, trabalhar para a regeneração e o levantamento moral dos homens. Veja como, né, pelo Espiritismo o evangelho redivivo que o Espiritismo enseja, né, a gente consegue trabalhar essa regeneração, porque vai trabalhar o moral, as características íntimas do indivíduo. Então, reunir-se com os espiritistas sob a luz da humildade, do amor, a caminho da vitória plena de Ismael em todos os corações. Não é? Há uma mensagem que diz o seguinte: Ismael sempre vence, meus amigos. O bem sempre vencerá, Cristo sempre vence, Deus sempre vence, Ismael sempre vence. Não adianta a gente querer se rebelar, é melhor a gente se juntar e trabalhar. E olha que oportunidade belíssima, né? Respeitar as características liberais do pensamento livre para o estudo e para o exame, sem dispensar totalmente a discussão no labor de aclaramento geral. Se precisar discutir para esclarecer, vamos discutir, mas sem polêmica, sem esses distúrbios todos que a gente tem visto, inclusive no suposto meio espírita, ou por pessoas que se dizem espírita, enfim, é uma confusão que são absolutamente dispensáveis esse tipo de comportamento, né? Cultivar a liberdade sem excluir a fraternidade. Olha que coisa linda, né? Liberdade com fraternidade. Exercitar a fraternidade sincera como o primeiro passo para a edificação comum. Isso é fundamental, né? Você começa tudo com a fraternidade, nós somos irmãos. E aí a gente queria trazer aqui, rapidamente, né, nós falando, a visão também de futuro do espírita. Porque se tem da Terra, se tem do Brasil, tem da Federação, né? E aqui quando a gente coloca a Federação, basicamente nós estamos colocando o movimento espírita, as casas federativas, os centros espíritas, né? E no sentido da união, a visão de futuro é unificada, né? Nós vamos para o mesmo caminho. E aqui a visão de futuro do espírita. Aí é que entra o papel que a gente queria colocar, que a gente chama responsabilidade para nós, sem excluir outros, mas pelo entendimento que a gente tem, nós então precisamos visualizar qual é o nosso papel para chegar à nossa visão. A Jucimara diz assim: podemos dizer que o nosso país possui maiores compromissos com Jesus do que as outras pátrias? Olha, Jucimara, é difícil a gente dizer isso, mas que com certeza nesse aspecto da fraternidade, da solidariedade, não é, do amor,
é uma missão que especialmente está destinada ao Brasil. Então, nós temos uma responsabilidade realmente de espargir esse amor de Jesus, essa fraternidade, essa solidariedade, porque nós temos essas características de um jeito natural. Às vezes a pessoa diz, Campetti, isso é falsidade, nós somos maus, nós somos cruéis, nós somos dos últimos países a abandonar, né, a libertação dos escravos, isso tudo sim, nós temos uma série de coisas e tal, temos inferioridade, sim, mas há essas características que, quando somadas, você vai ver que realmente nós estamos mais propensos a fazer isso. Então, sem falar assim em termos de superioridade, para dizer que a gente é melhor, não, mas nós temos de fato esse maior compromisso nesse aspecto, viu, Jucimara? Com certeza. Então, aprender a exercitar a lei de fraternidade universal. Fundamental, esse é o compromisso do espírita. Nós precisamos ser fraternos uns com os outros, porque nós somos irmãos. Compreender o sentido profundo das lições do Cristo é o nosso dever. A gente compreender, para isso a gente tem que estudar, tem que meditar, né, refletir, tem que sentir para poder vivenciar. Exemplificar a humildade e o amor. Essa é a visão nossa do Espírito. A gente precisa. Eu ainda não consigo, Campetti, né, ser humilde nem amoroso. Mas é uma visão. A gente vai se esforçando passo a passo, né? Fazendo ali um esforço aqui, outro acolá. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente orgulhosa ainda. Eu estou buscando a humildade, que é, né, exatamente o oposto desse orgulho. Assim como o egoísmo, né? Quem é egoísta não é caridoso, é o oposto da caridade, que é a virtude por excelência. Então a gente tem que ir trabalhando essas virtudes e desapegando desses vícios, mas nós vamos chegar lá. A humildade e o amor são as virtudes aí por excelência, né? Porque a caridade é o amor em ação. E ao passo que o egoísmo e o orgulho são os piores vícios. É também a visão de futuro do espírita, nós com essa responsabilidade de divulgar o reino de Deus nos corações ansiosos de paz. Nós temos esse compromisso, né? Por isso, sim, nós brasileiros temos, e a gente vai vendo que aos poucos vai sendo espargido, inclusive, o espiritismo, mundo afora, grande parte por participação dos brasileiros. Então, predispor-se à comunhão efetiva com os desencarnados, isso faz parte também desse perfil do espírito e tudo, manter-se fiel aos postulados da codificação espírita e restaurem sua pureza, né, pulcritude, a mensagem de Jesus. Isso aqui é trechos de uma mensagem de Bezerra de Menezes, né, pela Psicofonia de Divaldo Franco. Veja, manter-se fiel aos postulados da codificação espírita. Bezerra de Menezes fala muito nesse sentido, muito mesmo, da gente se manter fiel a Kardec, fiel a Jesus. É muito importante isso. A gente não perder de vista, por isso precisa estudar, né? Se a gente estudar realmente nas entrelinhas, for atento, nós não vamos nos desviar. A gente não vai estar falando, às vezes, um monte de coisa que a gente está ouvindo pela internet, que sejam absurdos, mas verdadeiras, assim, campeonato da insensatez, como fala Viana de Carvalho. Campeonato de insensatez que a gente está assistindo. Por quê? Porque cada um fala o que pensa e tal, e o que a doutrina espírita pensa, fala. É isso que é mais importante. Não ficar aqui emitindo opinião minha. Vamos ver o que o Espiritismo fala, não é? Então, Marcelo Couto diz assim, Geraldo, muitos afirmam que o Espiritismo adquiriu um caráter religioso no Brasil, desvirtuando-se de sua proposta inicial na Europa. Na sua opinião, como seria a doutrina sem a afeição do cristianismo redivivo? Seria morto. Simples assim, meu querido. Marcelo, se não fosse o Evangelho de Jesus, nessa visão de religiosidade, o Espiritismo não teria sobrevivido como praticamente não sobreviveu na França. Hoje você tem um movimento aqui, um resgate, está começando, está restaurando gradativamente, mas Espiritismo sem Evangelho é como se fosse um corpo sem alma. Não há como dissociar o Espiritismo do seu tríplice aspecto, porque ao mesmo tempo que é filosofia, é ciência e é religião. O Espiritismo, no dizer de Viana de Carvalho, é a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. E cada um, conforme Emmanuel explica em Um Consolador, tem o seu papel. A filosofia para indagar, para buscar, refletir, ponderar, perquirir, perscrutar, investigar. A ciência vem trazendo a comprovação pela fenomenologia espirítica, pelas manifestações, pela mediunidade, e a religião, no sentido de unificar, de unir, de reunir, de confraternizar, realizar a fraternidade, trabalhar junto,
pela oração, pelo recolhimento, esse espírito de religiosidade, isso é o aspecto religioso do espiritismo. Não é religião tradicional, com os paramentos, com hierarquização, não é com todos aqueles rituais, nada disso, é evidente. Mas Kardec responde lá na Revista Espírita, em dezembro de 1868, ele deixou na reta finalíssima para perguntar se o o espiritismo é uma religião. E ele responde com todas as letras, eu recomendo para que vocês leiam. Não é uma religião conforme o tradicional aspecto histórico, aquela coisa toda, mas é religião no sentido tal, tal, ele explica direitinho, né? Nesse sentido que a gente está falando de religare, de união, não é? Da gente poder se purificar e tudo mais, de fazer esse recolhimento, tá certo? Espero aí, Marcelo, ter respondido a questão e agradeço muito pela pergunta muito pertinente, viu? Muito pertinente, porque até hoje a gente tem, de fato, essas dúvidas, surge aqui a colar, volta e meia tem um grupo, assim, de científicos, né, outros de filósofos, aquela coisa toda. O espiritismo é um só, né? No seu tríplice aspecto. Espiritismo não é kardecista, não é de espiritismo alto, espiritismo baixo, né? Não é espiritismo bandista, não é espiritismo progressista, não tem nada disso, porque é espiritismo. É puro espiritismo. E aí, o compromisso que a gente tem, como ali foi colocado, de manter essa pulcridade, ou seja, a pureza, a fidelidade aos princípios, para a gente não se perder, ok? Então, manter-se fiel aos postulados da codificação espírita, que restaurem sua pureza, pulcritude a mensagem de Jesus. Servir ao Cristo com abnegação e devotamento. Gente, estas duas palavras, abnegação e devotamento, elas são a chave para nós operacionalizarmos a caridade e a humildade, que são as duas maiores virtudes do Evangelho, a humildade e a caridade, no nosso dia a dia. Ou seja, como é que nós podemos ser humildes e caridosos todos os dias da nossa vida? Sendo abnegados e devotados. A abnegação significa renúncia, e devotamento significa doação. Onde é que está isso? No capítulo 6, item 8, de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade nos respondendo. É uma coisa impressionante. A gente já leu, releu tantas vezes a obra, e em dado momento me instalou. Falou, nossa, no único parágrafo, o Espírito da Verdade dá essa chave para nós. Ser fiel ao Cristo, mesmo que seja exigido o sacrifício. Oh, meus amigos, como isso aqui é atual, viu? Como é do momento, é oportuno para o que nós estamos vivendo. Sempre fidelidade ao Cristo. Vamos ser fiéis a Jesus, jamais deixá-lo, jamais abandoná-lo, mesmo que seja necessário o nosso sacrifício. Sacrifício no sentido das nossas inferioridades, das nossas paixões, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? de nós acharmos que somos donos da razão, enfim. Né? Ter em mente as graves responsabilidades que direitinho. E reviver os dias inesquecíveis da época do martirológio. Nós estamos mais ou menos nesses momentos de volta, guardadas as proporções. Exercitar o testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. É preciso manter esse silêncio nas paisagens. Trabalhar o SOS, silêncio, oração e serviço. Não ficar discutindo, brigando, polemizando, se necessário esclarecer, esclareça. Mas serve, perdoa e passa, como fala Casimiro Cunha pelo Chico Xavier. Então, servir, perdoar e seguir em frente. Testemunhar amor àqueles que não nos amam. Isso aqui é muito fácil, né, meus amigos? Como é difícil. Mas é o que é recomendado. Ou às vezes não nos amam, não tem simpatia, mas é o que Jesus nos recomendou. Quando ele fala do novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, depois ele vai dizer ainda, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Ama o teu inimigo. Veja, é uma dificuldade que a gente tem, mas nós precisamos testemunhar esse amor àqueles que não nos amam. Mas nós estamos aqui para isso, não é? Testemunhar a abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Tentando inutilmente, não adianta, eles não vão impedir a marcha do progresso. Podem fazer alardes e tudo, como a gente tem visto aí pela mídia, um monte de coisa, que cada hora você fica estarrecido, impressionante, mas, seguindo a orientação de Paulo, na segunda epístola Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Então, meus amigos, vamos seguir trabalhando, guardar nos refolhos da alma, na intimidade da alma, o compromisso de amar. E amar sempre, trazendo Jesus de volta,
com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Olha só, até poeticamente coloca assim, né, Bezerra de Menezes, porque realmente está tão distante, tão preso, tão perto. E a gente tem que ter esse compromisso de amar cada vez mais. Contribuir em favor do progresso, que nos chega de forma complexa, porém bem direcionada. Nós somos agentes de mudança, precisamos contribuir para o progresso, não sermos empecilhos, e trabalhar o mundo íntimo. Ah, meus irmãos, como é importante trabalhar o mundo íntimo, né, Leni? Excelente, né? Reflexões, graças a Deus, aqui é o Espiritismo nos ensejando essa oportunidade, né, de trazer o Evangelho de Deus, exatamente para trabalhar o mundo íntimo, trabalhar a nossa intimidade. Nós temos que fazer a nossa parte, como a Liara falou, cada um de nós, não é? Nós vamos trabalhando isso para a gente se sentir bem. Nós estamos aqui, amigos queridos do coração, para sermos felizes. E o Brasil é um abençoado oásis, se a gente for imaginar, com grandes oportunidades. Não caiamos assim naquela ilusão pessimista de dizer que as coisas estão piorando, que não tem solução. Pelo contrário, nós temos o dever de sermos animados, otimistas, entusiasmados. Isso não significa ter a cabeça na lua, né, os pés fora do chão, não. A gente tem a cabeça erguida sim, mas os pés no chão, e vamos fazer a nossa parte, né? Isso é que vai dar um retorno muito bom para nós, trabalhando esse nosso mundo íntimo. Confiar sem temer quaisquer ameaças de natureza calamitosa através das grandes destruições que fazem o progresso e da renovação, ou aquelas de dimensão não menos significativa na intimidade doméstica, nos conflitos do sentimento. Então, veja, nós temos que ter confiança sem temer, né? Não ter medo. Quaisquer ameaças que venham aí acontecer, mesmo que sejam de questão natural, né, da natureza das transformações que a gente vai vivendo, isso faz parte do processo evolutivo. E não vamos nos deixar ali, você pode ficar até atribulado, porque isso vem de fora para dentro, mas não vamos nos deixar ficar angustiados, que é de dentro para fora. Ser identificado, então, pela maneira como enfrenta dissabores e angústias. Olha a resiliência. Testemunhos e holocaustos. A semelhança lá dos cristãos primitivos que viveram, guardadas as proporções, um período equivalente, instaurando na Terra o Evangelho libertador. E nós estamos agora diante desse desafio, não é, querido amigo? Temos aí o nosso tempo esgotando, não é? Pode abrir o seu microfone, por favor. Perdão, desculpe. Temos ainda alguns minutos, pelos meus cálculos, tem uns 10 a 15 minutos. Algumas coisas aqui, alguns comentários do grupo do Centro Espírita Caminho da Luz no YouTube. Tem uma pergunta aqui feita pela Luzimar. Ela faz uma consideração e depois emenda numa personaliza aqui. Eu acredito que a luta hoje no mundo, e principalmente no é a luta da luz contra as trevas. E aí ela complementa, em cima dessa análise, né, ela pergunta, seria sobre o que aconteceu com exilados de Capela? Na verdade, eu percebo aqui, caso venhamos a alcançar o resultado ou não, poderíamos analisar essa questão traçando um paralelo com os exilados de Capela? Olha, não há dúvida alguma que nesse período de transição que a gente está vivendo, né, de um mundo de expiação e provas, onde há temporariamente o império do mal, para um mundo de regeneração, onde há um certo equilíbrio entre o bem e o mal, e nesse período de transição é natural que nem todos continuem merecendo a permanência na Terra. Então, haverá um natural exílio, uma deportação de espíritos que não conseguirão acompanhar a evolução da Terra. E isso faz parte de todo o processo de mudança quando chega assim num momento auge como esse. Por isso que vem a crise, por isso que a gente vê o mal está vindo à tona. Não sei se vocês percebem, é que ela falou no início, contextualizando. Realmente nós estamos vivendo esse embate entre as trevas e as luzes, né? Entre o mal e o bem, entre o certo e o errado. Agora, a gente tem que tomar um cuidado danado para não assim, polarizar, né, dizendo assim, eu estou certo ou está errado, e aí eu saio em guerra com o meu irmão. Não, a gente tem que fazer essa análise dentro de nós,
principalmente. E aí sim, como lá coloca-se a pulcritude, a pureza, nós temos esse trabalho íntimo de transformação e sermos o exemplo, porque mesmo diante da confusão externa, da tribulação, nós internamente não estaremos angustiados. Mesmo da gente ficar perplexo diante de tantas coisas que estão acontecendo, a gente não se deixa desanimar. Por quê? Porque o desânimo é a morte. E nós somos imortais, então nós temos que ter animado, tem que ter vida, entusiasmo e dentro, Deus, ismo sistema, sistema de Deus dentro de mim. Então, Deus está dentro de mim, eu tenho que ter esse ânimo, essa vida. Agora, nesse embate todo, que é sobretudo o enfrentamento conosco mesmo, né? O principal adversário é o íntimo, esse dentro de nós, inimigo meu, né? Que é inimigo íntimo, a gente tem que trabalhar para vencer. E isso é uma luta realmente constante. É igual aquela história dos dois cachorros, né? Tem dois cachorros dentro de mim, e os dois estão sempre, né? Um é bom, outro é mau, enfim, tal, e estão em constante briga. Qual é que vai vencer essa briga? Aquele que eu alimentar mais frequentemente. Então, meus amigos, nós estamos numa fase em que tem muitos incautos, desprevenidos, muitas pessoas que não estão vigiando, e certamente que não conseguirão se manter num padrão vibratório por afinidade de evolução espiritual no nível em que o planeta Terra vai alcançar. Então, terão que sair. Haverá, sim, esse expurgo, entre aspas, não por punição, por condenação divina, é oportunidade que esses nossos irmãos, né, vão ter, não regredindo espiritualmente, porque não há retrogradação, evidentemente, nós nunca perdemos o que adquirimos, mas certamente que vão enfrentar num planeta ainda mais difícil, talvez no início de desenvolvimento de expiação e provas, quando a gente já vai estar saindo desse expiação e provas para a regeneração, né, se o merecemos, evidentemente, não estamos falando que nós vamos, que a gente é privilegiado, não, tem que fazer por merecer. Então, para que a gente, né, não saia da Terra, porque agora é o seguinte, meus amigos, na condição que nós estamos, nós temos que pedir, pelo amor de Deus, para ficar na Terra. É claro, Bezerra de Menezes foi convidado para habitar um plano superior, porque tinha mérito, e tem mérito, e ele, por amor à humanidade, ele permaneceu. Agora, nós estamos aqui, né, tem que pedir a Deus, fazer o esforço necessário para permanecer, poder continuar merecendo habitar a Terra, esse nosso lar maravilhoso que nos acolhe no seu regaço. E é uma bênção para nós, uma dádiva, um presente de Deus. Então, vamos cuidar direitinho da natureza, do nosso planeta, vamos fazer o melhor ao nosso alcance, realmente decididos. O mal, meus amigos, só existe enquanto está sendo alimentado. Quando ele para de ser alimentado, ele morre. É como, por exemplo, a sombra. Você acende uma luz, a sombra desaparece. O mal é a ausência do bem. Ao contrário, o bem, ele existe desde sempre, sempre existirá, porque ele é de Deus. O mal é humano. Se o bem é divino, o mal é humano, ainda da imperfeição humana. Né? Quando eu for evoluindo e tudo, exercitando bem meu livre-arbítrio, eu vou deixando o mal, eu vou deixando de ser imperfeito, inclusive de sofrer, como está lá no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 da primeira parte do livro, O Céu e o Inferno, que é maravilhoso livro, viu? Não vamos cair de novo em contendas e tudo estão surgindo por aí, dizendo aí que há polêmica de adulteração, enfim, tem que tomar um cuidado, meus amigos, a gente está nesse burburinho aí, é preciso ter muito bom senso, vamos respirar profundamente, vamos seguir o caminho do bem, o mal não merece comentário em tempo algum, segundo diz André Luiz, e Emmanuel nos afirma que o bem que a gente faz em qualquer lugar vai ser o nosso advogado em todo lugar. Então, que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade, né? Já encerrando aqui, demonstrar que a luz do Cristo brilha em nós e conduz-nos com segurança. Com o Cristo nós temos segurança, meus irmãos, da esperança. Celebrar e viver a crença em Deus, na imortalidade, nas vidas ou existências sucessivas, são princípios do Espiritismo, né? Nós temos que demonstrar isso, fazer que as criaturas deem as mãos, olha que coisa linda, construindo o um mundo de regeneração e de paz pela qual todos nós anelamos, nós desejamos. Ter Jesus como bússola, o Evangelho de Jesus é o nosso roteiro, o Espiritismo é a luz que permite a gente seguir esse roteiro com segurança. Então, Jesus como bússola, como porto, como a nave que conduz com segurança à plenitude. Trabalhar no bem a qualquer preço. Semear o amor. Ter a certeza de que estes são sublimes dias da grande mudança para melhor. Nós estamos vivendo a crise evidencia o mal para que ele seja erradicado, meus amigos. Nada está de errado nisso. É a sabedoria, a misericórdia divina que concede. O Brasil está estuando no seu papel, na sua missão. E preparar-se para verter muito pranto, ouvir muitas profecias alarmantes, pois a Terra sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos ditosos, felizes, rumando para um mundo superior na escalada evolutiva. E aí a gente vê, não é?
Nós estamos buscando essa era nova do reino de Deus, que vai ser implantado a partir da renovação de cada um dos corações. E eu vou encerrar o compartilhamento, que nós já estamos no nosso tempo, e queria dizer uma mensagem de esperança, como está no capítulo, na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Se um dia na Terra será implantado o reino do bem. E a informação é positiva. Vai ser sim implantado na Terra, e com participação, evidentemente, do Brasil, o reino de Deus, o reino do bem. Mas ele começa no coração de cada um de nós. Então, essa era nova de divulgação do reino de Deus, nos corações ansiosos de paz. Nós todos ansiamos paz, nós desejamos paz. Para isso é preciso que nós sejamos agentes da paz, sejamos pacificadores, compreendendo na bem-aventurança, quando Cristo fala, pregando e vivenciando, demonstrando pelo exemplo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, os mansos não são os bravos, não são os irados, os coléricos, os polêmicos, polemizadores, os perturbados que usam a perturbação como veículo para exatamente perturbar. É preciso a gente buscar o equilíbrio, buscar o entendimento, buscar a paz, a mansuetude, a docilidade, a fraternidade, a solidariedade. Nós somos irmãos. Mais cedo ou mais tarde, todos nos abraçaremos. E o Brasil tem essa missão maravilhosa de estar colaborando no processo da educação dos povos, a começar pela sua própria educação. Então, queridos amigos, que a gente possa fazer a nossa parte que nos cabe, tendo a esperança do verbo esperançar. Nada está perdido, tudo está caminhando. Hoje nós estamos melhores do que já estivemos ontem, assim como amanhã estaremos melhores ainda do que nós já estamos hoje. E eu quero dizer para vocês que depois da nossa prece final, encerramento desse encontro, que nós somos originais, Emmanuel diz que Deus não cria duplicatas, cópias, só originais. Hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos. E amanhã estaremos numa versão mais aperfeiçoada. Mas daqui a pouco mesmo, a hora que encerrar a prece, a gente já vai poder sentir, nossa, coisas que eu estou refletindo que eu não tinha pensado. Coisas que eu posso sentir que ainda não senti. Coisas que eu posso fazer que de repente eu não fiz. Então nós somos instrumentos da paz, agentes da mudança, instrumentos de Deus para a instauração desse reino divino na Terra, a começar na intimidade do coração de cada um de nós. Queria agradecer do fundo do coração a oportunidade, a paciência de vocês de nos ouvirem, deixar o meu abraço virtual com todo carinho, com todo amor e o meu beijo no coração de cada um de vocês.